Olha só que engraçado, assim, né? Tem uma pergunta que as pessoas me fazem e que eu me faço muitas vezes, que simplesmente eu não consigo responder ela. E louco, porque quando eu não consigo responder ela, eu entro em uns processos muito profundos. Eu acredito que isso acontece na maior parte das pessoas também. Num relacionamento, entre pais, entre filhos, entre companheiros, entre todos os tipos de relacionamento, quando a gente não consegue se expressar através da nossa própria verdade, a gente não consegue falar o que de fato a gente quer falar, a gente segura aquilo no momento, por exemplo, numa briga, que a gente fica chateado com as pessoas e não perdoa ela de uma certa forma e fica com aquilo a vida toda dentro da gente. Isso de fato nos traz muita doença, né? Traz muitos desequilíbrios, principalmente emocional. A nossa mente geralmente ela não para de pensar quando coisas do tipo acontecem. E dentro dessa minha caminhada, dentro dessa minha jornada, teve momentos bem importantes, assim. E vocês eu acho que já ouviram falar em alguns momentos onde que eu participei durante 2 anos e meio em rodas do sagrado masculino, onde que eram roda de homens, onde que a gente conversava. E a missão, o objetivo desses encontros, assim, era fazer com que cada participante fosse lá em roda e pudesse de fato trazer algo que ele nunca falou para ninguém. Algo muito pesado, algo forte, muitas vezes que tem muita vergonha, que a gente não consegue falar para as pessoas, sabe? Porque quando a gente joga isso para fora, quando a gente reverbera a palavra jogando para o campo, né, algo muito grandioso acontece dentro de nós. Então, assim, isso ficou muito marcado para mim e na época, quando eu fui lá no início desses círculos, eu não conseguia entender o poder e o tamanho do que o simples fato de a gente pegar e soltar a palavra poderia fazer na nossa vida, sabe? Principalmente emocional, assim, fazer com que a nossa mente se acalme, sabe? Fique em equilíbrio. E hoje para mim cada vez está mais claro, sabe? E hoje eu tento ao máximo me esforçar para mim sempre conseguir falar tudo dentro dos meus relacionamentos, o que eu tô sentindo com meu pai, com a minha mãe, o que tá acontecendo comigo, que eu tô chateado com eles por isso, por aquilo. Muitas vezes eu ficava guardando e isso me deixava ruim, né? Então, olha só o que eu queria trazer de reflexão aqui para vocês. Tem uma pergunta, como eu falei no início, que muitas pessoas me fazem e eu não consigo responder. E essa pergunta é a seguinte: Bruno, com que você trabalha? Simples, né? Acho que muitos de vocês aí simplesmente levantariam a questão e pum, responderiam ela de uma forma bem tranquila. Mas para mim não é assim. Eu vejo que tem muito relacionado a questão do ego também, das crenças limitantes de tudo que eu fui criado na minha vida. Então, eu não consigo falar porque eu tive um passado, muitas vezes, onde que eu empreendi muito, né? E eu vou contar exatamente o detalhe aqui para você entender o que eu tô falando. Mas teve um período da minha vida que eu empreendi muito. Eu era empresário, eu era bem sucedido, podemos dizer. Eu vestia diferente, bonitinho, eu tinha um cargo bacana, né? Enfim, eu vivia um meio diferente do que eu vivo hoje, de uma certa forma. E por eu viver isso e hoje eu não viver, muitas vezes eu não sei dizer para as pessoas, muitas vezes eu tenho vergonha. Isso é bem lá dentro, tá, pessoal? Isso é no sutil, assim, quando eu digo que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha muitas vezes de falar o que eu faço hoje. O que eu faço hoje, né? O que eu faço hoje é ajudar as pessoas a compartilhar o estilo de vida, fazendo com que vocês que estão me escutando agora consigam de fato escutar mais o coração de vocês, tomar uma decisão muito mais coerente com o seu coração, sabe? E consegue na vida se colocar muito como observador, que é o que eu tento me fazer a cada momento dentro da minha vida, me colocar o observador e que cada sentimento, cada acontecimento está me trazendo, ou de benefício, ou de malefício, enfim. E aí você deve pensar, né, mas Bruno, mas por que é tão bonito, é tão legal, um monte de pessoa gosta, né, compartilha, mostra que você vem ajudando ela na caminhada, sendo uma pessoa melhor, se alimentando melhor, enfim. E que louco, né, cara? Porque por que eu vejo que isso acontece, né? Hoje eu amo o que eu faço, sabe? Eu sinto orgulho, assim, de fazer o que eu faço, de ajudar as pessoas. Eu amo isso. E hoje esse meu trabalho, pra mim, é um hobby, sabe? Porra, então eu consigo conciliar isso, é muito interessante pra mim. Só que essa minha decisão de estar onde que eu tô agora, ela
ela foi pautada de muitas decisões que eu tive que tomar lá atrás, sabe? E a maior parte das decisões, por exemplo, eu larguei uma empresa, vendi 3 empresas que eu tinha, eu vendi elas. Eu trabalhei 10 anos no mundo corporativo e eu vou contar isso para vocês. E aí eu pedi demissão quando eu estava no melhor momento do meu cargo. Então, assim, minha mãe, meu pai, por mais que eles me apoiem em determinadas, eu sinto que eles têm medo também, assim como eu sempre tive esse medo, né? Porque eles acreditam que ter uma vida feliz é uma vida onde que a gente tem um bom emprego, onde que tem, né? Como era a minha vida antes. E todas esse meio que a gente vive, né, faz com que a gente, no meu caso, faz com que eu, né, me fortaleça essa crença. Por isso que hoje eu vejo que muitas vezes eu tenho vergonha de responder o que eu faço. E hoje eu quero vir aqui falar para vocês exatamente responder essa pergunta, para tirar isso de dentro de mim, sabe? Eu tive um insight agora de manhã numa meditação, onde que eu falei, Bruno, vai lá, liga a câmera, mano, me fala de fato. Com que você trabalha? Fala para as pessoas, cara. E assim, eu, com o que eu trabalho ajudando as pessoas a ter um novo estilo de vida, a se sentir melhor, se sentir mais energizada, que elas consigam se conectar com o verdadeiro propósito da vida delas, que elas consigam se colocar mais como observador, que elas tenham uma vida mais leve, mais feliz, harmônica, que de fato elas se sintam felizes de verdade. Esse é o meu trabalho, esse é o meu serviço aqui. E além disso, além desse trabalho, desse meu serviço, dessa minha missão, eu tenho outros negócios que eles derivam de outras coisas que eu fazia antigamente. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu tive 3 empresas em 3 segmentos diferentes. Eu abri elas, depois quando elas começavam a fazer um faturamento interessante, quando começavam a ser lucrativa, eu saía dessas empresas. Engraçado, né? Isso é uma coisa que eu até hoje fico me perguntando por que eu sou dessas pessoas. Quando as coisas estão bem, eu paro e vou para um novo, eu preciso de uma nova missão, eu sou assim, sabe? Então, primeiro foi uma empresa no ramo de automóveis, onde que eu tinha uma loja de carro, onde que eu vendia carros lá em Garopaba. Existe até hoje essa empresa, se chama Garopa Car, de um irmão meu que era sócio comigo na época. E tá até hoje. Depois eu saí dessa empresa, comecei a pegar esse investimento que eu vendi, investi fazendo apartamentos. Então eu fiz alguns apartamentos dentro da cidade lá de Paulópolis, eu fiz algumas construções, né? E até hoje, por exemplo, dessas construções, dessas casas, algumas eu não aluguei. Então são as rendas que me mantêm hoje. Então eu tenho casa alugada, tenho um galpão alugado, um galpão industrial. Tenho outras fontes de rendas, tudo da minha forma de trabalho da época da, né, da minha vida até então. E depois eu parei de fazer isso e comecei a empreender em outro nicho, um nicho que me fez assim entrar bem profundamente. Um dia eu quero fazer um vídeo contando para vocês que em determinado momento da minha vida eu trabalhei numa empresa, fui dono de uma empresa, uma grande empresa, podemos dizer, com um bom faturamento. E onde que essa empresa vendia estufas para aves, chocadeiras para ave. E nesse momento que eu tive essa empresa, eu era vegano, então isso teve muita coisa dentro de mim, assim, que eu evoluí através disso. E eu quero fazer um vídeo exatamente contando isso para vocês. Foi muito forte esse momento, mas eu aprendi muito, sabe? Eu aprendi a não julgar ninguém, assim, porque a gente nunca sabe o que o outro está passando. Então, teve esse momento dessa empresa que eu vendi há pouco tempo. Vendi há mais ou menos 1 ano e pouco atrás, 2 anos atrás eu vendi essa empresa. E desde então eu foquei 100% o meu trabalho destinado, como muitos de vocês me conhecem, um projeto chamado Casal Frugal. E de lá para cá, até de novembro do ano passado para esse ano, eu venho desenvolvendo um trabalho para mim, né, comigo. E além disso, todos aqueles empreendimentos, aqueles investimentos que eu tinha, que eu parei de fazer, eu comecei a investir em ações, em títulos públicos, comecei a viver disso. Então, assim, por que eu tô falando isso para vocês? Por 2 motivos. Um, é por mim mesmo, que eu precisava soltar isso tão simples de falar, sabe? Que muitas vezes eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de falar com quem eu trabalhava e eu tinha vergonha de falar da minha história, do que eu fiz. E assim, pessoal, Bruno, pô, mas pra ti é fácil. Sabe o que eu preciso falar pra você? Que pra mim nunca foi fácil, não. Eu venho de uma família extremamente humilde, extremamente pobre, sabe? Minha mãe e meu pai passavam necessidade no passado.
Então, assim, minha mãe e meu pai hoje vivem na roça, eles estão bem, eles têm a casinha deles, mas não têm dinheiro, não são ricos, eles nunca me manteram, nunca pagaram um colégio particular para mim, sempre eu estudei no colégio público, sabe? Eu sempre passei necessidade, eu sempre tive que correr atrás das minhas coisas. Eu me lembro que com 13, 14 anos de idade, eu entregava panfleto no semáforo, e essa foi a minha profissão durante um ano e meio. Eu sempre comecei a empreender cedo, isso foi, eu acho que por meu pai nunca ter me dado nada, sempre me mostrar que a gente precisava ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, eu sempre fui assim, eu sempre fui um cara focado. Então, assim, eu tô falando isso não é pra me exibir, não é pra me mostrar, não, é pra mostrar que você também pode, sabe? Se você acreditar em você, se você seguir o seu sonho, se você se colocar como observador. Eu passei um momento na minha vida, uma trajetória que foi muito desafiadora porque eu não sabia de nada que eu sei. E hoje o meu propósito, o meu trabalho, o meu serviço aqui na Terra, eu vejo que está muito ligado a isso, a compartilhar um pouquinho dessa história para vocês, sabe? Compartilhar tudo isso para que a caminhada de vocês sejam mais leve, sejam mais curtas do que a minha, que demorou tanto tempo, tá bom? Já me sinto aliviado só em soltar isso, sabe? E agora, quando as pessoas me perguntar com que eu trabalho, eu vou falar, eu trabalho na internet e eu ajudo as pessoas a ter um novo estilo de vida, a ser pessoas melhores, a se conectar com a sua própria verdade. Esse é o meu verdadeiro trabalho. Independente das minhas crenças, de tudo que eu acredito, que de fato eu preciso ter, isso é o que eu me sinto bem, é o que eu me faço feliz. Então, gratidão, se você sentir, se sentir, senão também não tem problema, compartilhe esse vídeo, leve para alguém que também precisa, muitas vezes tem algo trancado dentro de você e não consegue se expressar. É muito bom se expressar, tá bom? Gratidão e até mais.